Vamos agora conversar com ele, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. O Dimas, que já foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário de Estado, professor universitário, especialista em direito constitucional. É um prazer recebê-lo aqui na bancada do Jornal da Morada, Dimas. Bem-vindo. Obrigado, Chico. Emoção muito grande voltar aqui na Morada, né? Microfone que eu participei nos últimos 40 anos, muitas vezes, tá certo? E sempre o microfone abrindo para as pessoas falarem. Queria cumprimentar você, Fernanda, Fernandinha, Maria Edi. Eu acompanho vocês de São Paulo, né? E parecia que a bancada era bem maior aqui, né? Mas acompanho os debates aqui, debate sempre acalorado, né, Chico? Sempre. Sempre já acalorado. Tivemos hoje já uns debates. Eu aqui acompanhei, tem certo ou não? Mas é um prazer estar aqui, enorme. Um abraço a você, um abraço à família Montoro, né? Que pioneira na radiodifusão aqui de Araraquara. Então, sempre é bom estar presente aqui com vocês. A gente aqui, o Jornal da Morada, o grupo Roberto Montoro, é que agradece aqui a sua presença. Dimas, para a gente começar falando sobre fiscalização e transparência das contas públicas, como o Tribunal de Contas do Estado tem atuado para garantir mais transparência nos gastos públicos? Olha, Chico, quem paga imposto sabe a dificuldade que está em pagar imposto, né? Porque é caro. O tributo é uma coisa que todo mundo paga e você deseja que volte o quê? Volte com educação, com saúde, com mobilidade. E nós, do tribunal, temos o compromisso de sempre acompanhar cada gasto das prefeituras, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, das câmaras municipais. Tanto é que qualquer pessoa da população que quiser saber quanto gasta um vereador, quanto gasta o prefeito, que contrato que tem na prefeitura, nós temos link disponibilizado no tribunal que a pessoa acompanha, tá certo? Você sabe, por exemplo, quanto gasta Araraquara, diferente de São Carlos, diferente de Bitinga, de Américo, Santa Lúcia, Rincão. Então, nós acompanhamos concomitantemente os gastos públicos, porque na realidade não basta você acompanhar depois que aconteceu. O importante é que você evite que erre. Então, nós disponibilizamos cursos, disponibilizamos fiscalização, nós acompanhamos todos os gastos dos municípios e, evidentemente, que o grande fiscal, além do tribunal, é a população, né? Como que liga aqui, como que tem agora o trombone que vocês levam para os bairros, estava na 36 ontem, enfim. Isso é importante, que a população se manifeste. Você não imagina o número de reclamação, de denúncia que nós recebemos todos os dias. É claro que grande parte também tem um viés político, aí você tem que equilibrar, tá certo ou não? Uhum. Não obstante eu venho do mundo político, eu fui promotor no começo da minha carreira. Então, sei diferenciar quando é uma crítica política ou é uma crítica real. E a partir daí, você manda investigação e torna público, e se for o caso, é Ministério Público. Maria Moraes, Bonaldo, alguma pergunta? Bom dia, Dimas. Eu gostaria de saber que medidas preventivas você pode adotar para reduzir as chances de corrupção, por exemplo, em contratos públicos. Bom, primeiro, existe hoje um mecanismo que chama-se exame prévio de edital. Todo edital de uma compra, de uma concessão, ele tem que ser publicizado. Qualquer cidadão, se desconfiar que tem alguma coisa errada, pode representar o tribunal. E nós paramos imediatamente aquele contrato, pedimos explicações. Na sexta-feira, eu paralisei um contrato de 23 milhões no município de São José dos Campos, que era uma empresa contratando médicos para a prefeitura sem fazer licitação. Quer dizer, porque é uma OS, não precisa fazer. Não, você precisa fazer. Você não precisa fazer licitação como órgão público. Você tem que ter o princípio da impessoalidade, não pode contratar irmão, primo, sobrinho, coisa que acontece muito infelizmente ainda, embutido de maneira escondida nas OSs. Então, nós paralisamos licitações, pedimos explicações e, sobretudo, os municípios e as câmaras, e o Legislativo também, o Ministério Público, eles são obrigados a enviar ao Tribunal de Contas todos os gastos feitos. E nós avaliamos pelos nossos técnicos, que são bons técnicos, se aquele gasto está sendo bem feito. Agora, não basta também você gastar em saúde e educação se teu IDEB é ruim, se a tua saúde tem fila, que falta remédio,
porque a grande questão hoje do nosso país é a saúde, tá certo ou não? Eu todo dia, imagina, em Araraquara, as pessoas ainda me encontram nas ruas, olha, Dimas, primeiro pergunta como é que está Brasília, viu, Chico? Primeira coisa é, como é que está Brasília? Eu falo, não, faz um tempo que eu não estou lá, tal, mas eu explico. E depois também eu anoto e tomo providência. Mando para o prefeito, para o vereador, para o Ministério Público. Então, preventivamente é isso. Você antecipa o gasto público para que a pessoa não gaste errado. E, sobretudo, todo gasto tem que estar na lei de acesso à informação hoje. Não existe a prefeitura falar que não vai pôr no acesso à informação, o vereador falar que não vai falar quanto gastou. Você tem que falar quanto gasta de celular, de combustível, nos contratos. Mas em Brasília nós temos um problema, né? Que são essas medidas de, por exemplo, de querer impedir que a população tenha acesso por 100 anos a determinadas informações. Como que você enxerga isso, Dimas? Bom, essas decisões que hoje quem está no poder criticava quem estava, por exemplo, até 2022, só que está tomando a mesma decisão de governos anteriores. Errado. Se é uma coisa que eu sempre vi na política e na vida pública, é não ficar num muro. Eu discordo frontalmente. É claro, se você tem uma questão de Estado, de autoindagação, que mexe com a segurança pública, que mexe com a questão do nosso país. Segurança nacional. Nacional. Tudo bem. Agora, gastos das pessoas que fazem parte do governo, gastos de familiares, isso não é segurança pública. Então, eu discordava anteriormente no governo passado e discordo agora. A regra no nosso país é a publicidade. Toda vez que a pessoa fala que não vou dar informação, não posso dar entrevista. Veja, Chico, eu fui homem público a vida toda. Eu sempre tive disposição para dar entrevista. Claro, eu discordava, me ligava, posso dar minha versão aí. E a crítica é uma coisa razoável. Então, eu discordo frontalmente disso, como discordo também das chamadas emendas PIX, que são emendas que não estão claras para onde é que vão essas emendas. Como é que você pode mandar uma emenda para o município se você não sabe quem mandou e como vai gastar? Então, eu sou contra esse negócio de secreto por 100 anos e sou contra também a chamada emendas PIX. A crítica que eu faço às emendas, muitas vezes alguns colegas meus, deputados, não, eu sou contra. Se fosse deputado, eu não apoiaria também essas emendas. A emenda é uma coisa importante para os municípios, como eu trazia sempre para Araraquara, para a região, mas tem que ser clara, a população tem que saber onde é que eu gasto esse dinheiro. E no nosso país hoje, grande parte do nosso orçamento é de emenda parlamentar. Então o governo, seja o governo Bolsonaro ou o governo Lula, não tem um projeto nacional, porque grande parte dos gastos estão engessados com emendas parlamentares. Então eu sou contra isso também. Bonalda? Primeiro, uma satisfação estar com o senhor aqui novamente. Eu falo que é um grande mestre. Eu tive contas auditadas pelo Tribunal, né, de Contas, sim, todas aprovadas, graças a Deus, com relação à CTA e mesmo a questão da Fungota. Mas eu queria que o senhor abordasse um pouco o impacto de transições de governos, sejam elas pacíficas ou num momento de guerra, de discussão, porque a gente tem vivido aqui em Araraquara esse tipo de problema, né, dentro do parlamento, com o executivo, enfim, o que isso impacta, não só dentro da polícia, mas dentro de todo bom andamento, né, de um executivo? Bom, primeiro prazer em revê-la também. Sim, auditamos, não tinha nada, mas eu vou verificar de novo agora então. Pode verificar. Não, e pode entrar no portal da transparência, não, mas pode entrar no portal da transparência da CTA, que ele está lindíssimo à parte, realmente, tudo que está na transparência é mais fácil não para o tribunal ver, para a população ver. Tudo que é secreto não é bom. Voltando à pergunta do Chico, não é bom. Até porque quem faz política pública não tem nada secreto, tá certo? Quem não quiser fazer, vai fazer outra profissão. Bom, não era Araraquara. Eu conheço no estado de São Paulo, pelo menos uns 500 municípios que estão assim. Por quê? Primeiro que houve uma mudança. Araraquara houve mudança. Aqui vinha um grupo político há muito tempo e que foi vencido nas eleições democraticamente pelo atual prefeito, doutor Lapena. Então, o prefeito de Araraquara, democraticamente eleito, é o Lapena. Segunda, eu estou falando de Araraquara, desculpe aí que eu não queria concretizar, mas eu vou falar. A Câmara também é uma Câmara nova, totalmente renovada. Está começando um novo ciclo. E é natural que, mesmo que haja uma transição, como foi feita aqui, quando começa a gestão, é que você vai verificar o problema que tinha aqui, o problema que tinha ali, as dívidas que tem. E é evidente que tem tensão,
Porque política é tensão, política não é festa de amigos. Se você fizesse política só com quem você se dá bem, se daria com a tua família, algumas famílias, né? Porque outros também, se juntar, tá problema. Mas assim, a política é tensão. Nos primeiros meses é natural que haja uma tensão, que haja dificuldade, que haja discussão. Isso é uma acomodação que está tendo na Câmara Municipal e na Prefeitura. Mas isso tem limite, tá certo ou não? Isso tem limite. Você pode falar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu já falei, os prefeitos que encontrarem coisas erradas, manda para o Ministério Público, manda para o Tribunal de Contas, publiciza com a imprensa, é fundamental que a imprensa registre, mas toca a vida para frente. Porque a pessoa que foi eleita para administrar, tá certo? Porque se tivesse tudo bem, também não teria sido eleito, tá certo? Se tivesse tudo bem, teria uma continuidade. Foi o que não aconteceu aqui em muitos municípios da região. Agora, é natural essa acomodação, essa crítica, mas você tem que continuar andando para frente. Veja, nós estamos em fevereiro já. Logo tem o meio do ano. O ano que vem tem eleições para governador, para presidente, para deputado federal e estadual. Para a questão de emenda, a política está conturbada, temos um processo, houve o iniciamento do ex-presidente Bolsonaro e tantas pessoas. Agora o Supremo deve aceitar ou não, vai ser um ano conturbado aqui, tá certo? A questão das emendas, enfim. Então, Araraquara passa por esse período também. É uma questão normal, já passei por transições muito difíceis. Mas o que o prefeito tiver de achar que está errado, que foi feito errado, que ele tome providências, que ele não passe o pano, que ele manda o Ministério Público, Tribunal de Contas, mas olhe para frente, né? Quer dizer, a cidade tem que continuar na saúde, nós estamos com problema de dengue na cidade, quem anda para a cidade vê a dificuldade de você limpar a cidade, enfim, nós temos a questão de mobilidade, nós temos a questão de inclusão, nós temos a questão dos autistas que precisam de atenção. Então, eu acho natural essa turbulência inicial, porque a política é turbulenta. Mas o ano que vem já tem eleição, depois é pré-eleição e depois é eleição municipal. Quer dizer, é muito rápida essa questão da política. Ô Dimas, e é normal que, por mais que a gente ouça, a transição de governo foi tranquila, foi pacífica, mas que muitas coisas não apareçam na transição? Muitas coisas só aparecem realmente na nova gestão? É normal. Eu acho que nunca vi, eu vou falar aqui para vocês, hein? Sei que ninguém está escutando a gente, eu nunca vi uma transição pacífica. É que nem separação. Eu, como promotor, quem tem informação sabe, não, a separação foi tranquila, assinaram o acordo. Nunca é tranquila, nunca é tranquila. É como uma transição. Chico, eu nunca vi uma transição tranquila no estado de São Paulo inteiro. Por mais que você faça, e aqui em Araraquara teve uma comissão que discutiram, alguns secretários que estão hoje aqui já foram secretários, uma relação, mas não é tranquila. Até porque quando você senta na cadeira, é que você vê o tamanho da coisa. É natural. Com certeza o prefeito Lapena encontrou surpresas. Agora, se ele foi eleito, a população confiou para que ele faça, olhar para frente e fazer o que nós estamos precisando. É fácil? Não, não é fácil. Araraquara tem problemas sérios de dívida, precatórios, tem problemas de contratualização com a saúde. Nós estamos no meio de uma epidemia de dengue novamente, infelizmente. Não é Araraquara, toda a cidade, São Paulo está assim, né? Então, eu já falei que o prefeito precisa de mim em São Paulo, para ajudar a cidade de Araraquara, estou ajudando na Santa Casa, mas o que precisar, estou à disposição. Agora, nunca foi tranquilo. Porque a política não é tranquilo, pessoal. Quem acha, a Câmara Municipal tem que se dar bem, não pode discutir. Bom, então não é Câmara Municipal, tá certo? Então é outra sociedade. Agora, ser uma coisa divergente não quer dizer ser uma coisa de briga, de xingamento, de falar da vida pessoal das pessoas. Não, vida pessoal não, pessoal. Eu fui política a vida toda. A vida pessoal das pessoas tem que ser respeitadas. Tá certo? Da religião não interessa, cada um professa a sua. Agora, esse entendimento de divergência, eu aprendi tanto em Brasília, na Câmara, coisa que eu precisava engolir, construir maioria, escutar bastante e perder bastante também. Você foi deputado federal por 3 mandatos? 3 mandatos. E perder bastante, né, Chico? Porque quem é pela política perde bastante. Eu aprendi muito quando eu perdi. Muito, porque daí o telefone não toca, alguns amigos desaparecem, tá certo? Então, a pessoa aprende mais quando perde do que quando ganha. Porque quando ganha, você só tem amigos, né? Tá certo aí? Sim. E agora, quem ganha acho que vai ficar para sempre também, né? É outra coisa característica. Vai ficar para sempre. Pessoal, não vai ficar para sempre. Se a vida é transitória, como é que você vai ficar para sempre? Então,
rasteirinha, olhar com cuidado para as pessoas, respeitar o adversário. E respeitar não quer dizer que você concorda com ele, não. Você pode derrotar na urna e derrotar na votação. Esse recado é um grande exemplo, né, para que todos os que estão começando na política, estão engatinhando aí, perceberem, né, essa voz da experiência do Dimas. E já aproveitando, é um grande prazer ter o senhor aqui, um grande espelho, é uma honra para mim que sou estudante de Direito, tê-lo aqui do lado aqui é sempre muita honra, uma pessoa superestimada aí, superestimada não, superestimado, diferente do subestimado, né? Exatamente. Tem uma estima muito grande por muita gente. Muito elevada, assim, uma pessoa que gosta de um grande respeito aí da sociedade, seja na área de política, na área do direito também, é um prazer. Eu queria saber do senhor qual a visão, alguma solução a médio e longo prazo para a questão das empresas terceirizadas que prestam serviços para os municípios. Principalmente, seu Dimas, quando a gente fala em questão de troca de gestão, finais de contrato, muitos funcionários, né, acabam sofrendo muito com a falta de pagamento, seja o vale-transporte, seja o 13º, seja o soldo, né, o salário ali mensal. Existe, apesar de ter, né, a lei de licitações, que ela engessa mais hoje em dia, engessa assim no bom sentido, né, ela acaba travando mais com relação à segurança jurídica, né, contra essas empresas, mas o senhor vê a médio e longo prazo algumas soluções, porque é difícil, né, em alguns pontos. Nós trouxemos vários casos aqui na cidade de Araraquara e região de muitos funcionários sofrendo com a falta de pagamento, empresas que não respondem, fica ali 20, 30 dias, falta de equipamentos de segurança necessário para se trabalhar. Enfim, toda essa problemática, como que o senhor enxerga tudo isso? Bom, primeiro, prazer te conhecer pessoalmente. Como eu disse, quando estou em São Paulo, eu fico assistindo pelo YouTube. E os debates aqui são debates que eu gosto de debates. Eu fui uma pessoa forjada no debate, tá certo? Quando eu fazia júri também, eu entrei no Ministério Público muito jovem também, 20 e poucos anos já era promotor, fiz uma carreira. Então, eu digo parabéns para a tua posição. E não precisa me chamar de senhor, tá certo? Obrigado. Nem de seu, tá certo? Agora, eu estou cansado de ver em Araraquara, na região, a terceirizada contrata as pessoas, tratam muito mal, tá certo? Uma jornada de trabalho absurdo, pagam mal, não pagam o direito trabalhista, a prefeitura paga em dia e a terceirizada, ao invés de pagar o trabalhador, põe no bolso. E depois encerra praticamente e deixa a pessoa ir para a Justiça do Trabalho. Quer dizer, isso não acontece em Araraquara, acontece em muitos lugares do Brasil que eu tenho acompanhado. Primeiro, o município tem que ver qual terceirizada, tem que analisar. Se você vai contratar alguém, você pergunta, olha, você trabalhou aonde? Não é preconceito, é saber com quem vai entrar na tua casa, tá certo? Para entrar na Morada do Sol. Você fala, você trabalhou em algum lugar, tem experiência. Como é que o município contrata uma terceirizada, às vezes por um preço vil, absurdo, que não vai cumprir? Você sabe que aquele preço não vai poder cumprir a questão trabalhista. A parte frágil disso tudo é o trabalhador. Eu canso de encontrar pessoas em Araraquara que me contam, Dimas, eu fui mandado embora, me pagaram meus direitos, fará para o seu trabalho. Mas trabalhando, terceirizado da prefeitura. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Então, eu não poupo o Poder Executivo, não. Primeiro responsável, Poder Executivo. Seja qual for. Porque ele contratou. É muito fácil cobrar da prefeitura, do secretário. Mas a empresa que fez... Mas quem contratou a empresa? Veio de onde a empresa? Você que contratou, então você tem responsabilidade de processar a empresa, torná-la inidônea. No tribunal, nós temos encontrado muitas empresas assim. O que nós fazemos? Primeiro, tornar inidônea a empresa. Olha, é proibido contratar com o poder público. Acontece que é que nem metástase, né? Você corta de um lado, vai para o outro. Muda de nome, muda de uma série de coisas. Mas nós temos um controle lá. E se a pessoa não pagou o direito trabalhista, se fechou em Araraquara, se quiser trabalhar em Américo, não pode, tá certo? Nós temos hoje um acervo de informações que proíbe isso. Então, o que você falou acontece muito em Araraquara, muito em São Carlos, muito em Ribeirão Preto, que são as terceirizadas irresponsáveis. Isso tem que ir para o CADIM, tem que ir para o Ministério Público, Ministério do Trabalho, e, sobretudo,
pagam muito mal terceirizados. Agora, na prática, Dimas, o que o chefe do Executivo pode fazer? Ele pode, de repente, num acordo com o Ministério Público, falar, olha, eu preciso reter essa nota e pagar diretamente para o trabalhador. É Acho possível que ele pode fazer. Está faltando também vontade de chefes do Executivo? Olha, o chefe do Executivo pode muita coisa, tá certo? Eu acho que nesses casos ele tem que reter o pagamento da empresa e só pagar mediante pagamento aos funcionários. Ele pode fazer isso. Claro, ele conversa com o Ministério do Trabalho, Ministério do Estado de São Paulo, porque o que acontece é que muitas vezes há esse tipo de acordo, como já vi em Araraquara acontecer, e a empresa não pagar o funcionário. Vai para a Justiça do Trabalho se quiser. A impunidade que acontece, hein, Chico? E também, acho que a prefeitura, no caso, vamos supor que aconteceu em Araraquara, quando aconteceu, já aconteceu várias vezes, eu acompanhei, tem que fazer, não pagar para a empresa, deixa a empresa entrar na justiça. Daí você explica, olha, estou entrando na justiça, porque ele não paga funcionário. E o funcionário cobra de quem? Da empresa ou da prefeitura? Da prefeitura. Tá certo ou não? Então o prefeito tem sim que ser muito firme. Inclusive, receber o salário e não pagar, beira o crime. Isso tem que ser punido. É um absurdo que acontece. Ô, Dimas, deixa só dentro dessa seara, dentro desse assunto, não tem também um travamento dos funcionários públicos, que é aquela questão de montar, né, de montar todo o processo de licitação, de não conseguir, não é sair, mas não trazer novidades, manter sempre aquele mesmo esquema, que eu acho que propicia esse tipo de licitação tradicional, porque diz assim, eu não posso invocar que ele tinha um outro CNPJ e que agora é ele, que eu não posso desclassificar, porque ele vai entrar na justiça. Então, esse é um ponto. Segundo, os procuradores, eu tenho notado muito, pelo menos na experiência que eu tenho aqui, também o medo dos procuradores de reter nota. E aí dizer assim, olha, não, vocês podem reter, faz depósito consignado, pede para poder separar, tem como fazer isso, né? Tem como, que nem você pode, inclusive, né, já fazer isso ou no direito do trabalho, enfim. Então, assim, eu percebo dentro das instituições públicas, seja ela no âmbito municipal, estadual, federal, os funcionários muito tradicionalistas nesse sentido. E aí há uma briga, uma tensão entre esses funcionários e o próprio gestor público. Bom, é muito engessamento, seja com medo do Tribunal de Contas, seja com preocupação com o Ministério Público, seja com preocupação... Pessoal, quem foi eleito para administrar foi o prefeito, não foi o promotor, não foi o conselheiro, não foi o deputado. O prefeito tem que assumir o seu ônus, tá certo ou não? Agora, nós temos uma nova lei de licitação, que está começando a vigorar agora, que é muito mais aberta, dá mais possibilidade. Você não pode usar a mesma fórmula de 20 anos atrás hoje. Araraquara não pode usar a mesma fórmula, uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes hoje, como era há 50 anos atrás. Então, nós estamos todo instante fazendo curso com os gestores. Nós teremos proximamente o curso aqui em Araraquara, sobre nova licitação, como você desburocratiza, como você cria condições para que o gestor não erre. Porque eu parto da questão que ninguém quer errar, tá certo? Que o funcionário tem medo também de mudar a rota. Se ele fez sempre assim, por que vai fazer diferente? Porque amanhã vai ser cobrado. Por que você fez isso? Porque você é concursado? Então, eu entendo a preocupação do funcionário, mas ele tem que ousar. Veja, quando fui para o tribunal, não transmitia a sessão pela via internet, não tinha videoconferência para o advogado fazer sustentação. Eu criei no tribunal o seguinte, lá atrás, antes da pandemia, o advogado tem Araraquara, não precisa vir para São Paulo, por favor. Ele abre lá e faz o seu escritório, a defesa. Desce lá uma tela, todo mundo, por que fazer isso? Nós organizamos isso, primeiro no Brasil. Quando eu falei, se tem videoconferência para preso, e eu votei favorável, por que não pode o advogado falar numa defesa sem gastar? E implantamos. Quando veio a pandemia, só para você ter noção, não estava pronto para isso. Não teve problema nenhum. Hoje é uma realidade. Então, você tem razão. Muitas vezes é um certo conservadorismo explicável, um legalismo exagerado, mas também com preocupação, que a mãe vai responder se tiver coisa errada. Eu teria uma sugestão a fazer aos administradores. Ousem, testem. E consulta o Tribunal de Contas, pessoal. Pode consultar, liga, pode fazer isso. Eu não sou consultor,
Mas eu vou dizer o seguinte, ó, a nossa jurisprudência diz assim, mas você pode fazer assado, entendeu? Acho que tem que ousar. Dimas, quando a gente fala de contas públicas, o que muitas vezes chama a atenção, e a nossa audiência é sempre muito interativa, tem até uma pergunta aqui também de um internauta, dizendo, pergunta aí para o Dimas, quando, por exemplo, o Tribunal de Contas faz apontamentos rejeitando uma conta de um prefeito, e a Câmara vai lá e aprova essas contas, contrariando um apontamento técnico, porque o Tribunal de Contas é um órgão técnico, fiscalizador. A Câmara Municipal toma uma decisão política. Como que o Dimas Ramalho enxerga uma situação como essa, que já tivemos em várias oportunidades em Araraquara e em outros municípios também? O prefeito Edinho, agora nessas últimas gestões, tiveram as contas rejeitadas. A Câmara aprovou. Como que você enxerga isso? Em 1988, na Constituição Federal, o Constituinte estabeleceu que o julgamento político seria do Poder Legislativo, que seria da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais. Agora, o fato do Tribunal de Contas orientar que aquela conta não foi uma boa conta, teve déficit, não pagou a previdência, teve problema de liquidação, de saldo, é um bom indício para que a Câmara Municipal siga esse nosso julgamento e parecer. Então, mesmo que a Câmara Municipal, como aconteceu em Araraquara, aconteceu em tantas cidades da região, aprove as contas que nós rejeitamos, digamos assim, não para aí o efeito, tá certo? O efeito do tribunal hoje, ele vai além. Como tem essa questão que a Câmara pode rejeitar ou acatar, outras questões que o tribunal encaminha o Ministério Público, encaminha a Receita, encaminha o Ministério do Trabalho e, sobretudo, a população tem ciência dos apontamentos. Porque a população tem que analisar as contas daquela cidade, tá certo ou não? Não dá para você colocar um fiscal em cada esquina. Muita gente cobra da gente e cobra da imprensa, como se a gente pudesse tirar o papel do eleitor, que é o grande responsável, em última instância, de eleger as pessoas. Então, a pergunta, eu recebi aqui também, impressionante como estou recebendo pergunta aqui do pessoal, tá certo, não meu? Inacreditável, vocês não imaginam. Uma das perguntas recorrentes era essa, vocês rejeitaram as contas na região inteira, em várias cidades, e a Câmara aprovou. Bom, primeiro eu diria para você prestar atenção na Câmara, né? E ver o resultado também nas eleições, né? Eu acho que se você analisar o grau de renovação que ocorreram em muitos municípios, denota também que a população prestou atenção nos atos dos senhores vereadores, não só aqui em Araraquara, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, cuja renovação é mais de 50%. É mais de 50%. A pessoa fala assim, não renova. Não, na Câmara dos Deputados, eu me lembro, era de 50% a 55% de renovação de 4 anos. Foi o que aconteceu em Araraquara. Sim, 10 Araraquara, novos vereadores, são 18 na Câmara. Então, nós estamos, além de você rejeitar as contas, tornar públicas as contas rejeitadas, por que levou essa rejeição? Nós também encaminhamos essas contas ao Ministério Público, à imprensa, disponibilizamos no nosso site para que a pessoa tome conhecimento. Olha, essa é a realidade, você decide o que você quer fazer, tá certo ou não? Então, sempre tem efeito, mas ele tem razão. Em 88, o Constituinte achou que o juízo político de ultimamente seria do Poder Legislativo. Se eu concordo ou discordo? Sim, eu discordo. Mas é que o Constituinte votou. Eu também já tenho dito aqui em várias oportunidades, Bonaldo, já vou te passar a palavra que discordo. Se eu fosse se eu fosse um vereador, eu não iria contra um apontamento do Tribunal de Contas, que é um órgão técnico. Eu faço uma pergunta nesse sentido, né? Esse artigo da Constituição, será que ele decorre? Porque nem todas as contas públicas reprovadas pelo Tribunal de Contas há improbidade administrativa, porque são coisas distintas, né? Você pode ter uma falha na contabilidade, você pode ter N setores administrativos e contábeis que não são iguais a você responder por uma improbidade. Então, seria mais ou menos para sanar isso, Dimas? Bom, sem dúvida, rejeitar contas não quer dizer que o prefeito cometeu um ato de improbidade. Pelo contrário, muitas vezes ele cometeu uma falha administrativa que, sob o ponto de vista jurídico, contábil, administrativo, incorreu em sanção. E, portanto, ele não merece
aprovação do tribunal, que é um órgão técnico. Bom, isso não quer dizer que o prefeito cometeu improbidade, mesmo em Araraquara, outro município, ele cometeu uma infração administrativa. Se houver improbidade, sem dúvida, o tribunal mandará ao Ministério Público, mandará aos órgãos de controle. Grande parte é falha administrativa. É a questão de precatório, é a questão de você ter um déficit muito grande, é a questão de você não recolher o que o funcionário necessita, o fundo, é você pagar, inchar a folha de funcionários além do limite prudencial, tá certo? Então, essa é a questão. E hoje em dia, você sabe que a lei da improbidade mudou, né? Quer dizer, hoje para você ter um ato de improbidade num gestor, é preciso que ele tenha tido dolo. Ou seja, é preciso que ele... Não, eu quis errar. Porque até a lei anterior, a pessoa cometia um ato que levava um prejuízo à administração, ele já era processado como uma ação de improbidade. Hoje não. Não basta você causar um prejuízo ao erário. É preciso que você cause o prejuízo querendo causar. Eu concordo com isso? Mais ou menos, tá certo? Porque muitas vezes a pessoa dá um prejuízo grande no município, no estado, no Brasil. Ah, mas foi sem querer querendo, não achei que ia acontecer isso. Então, eu não sou promotor atualmente. Isso vai ficar para o judiciário, vai ficar com as defesas. A avaliação da improbidade não é a minha competência, mas eu acho que você tem que ser um pouco mais realista. Quer dizer, se você for duro em relação à improbidade, você vai evitar gasto irreal, vai evitar que você contrate pessoas que não mereçam trabalhar, vai evitar que ocorram fantasmas, vai evitar a contratação de parentes. Porque ainda, infelizmente, no século, nós estamos em 21, muita gente ainda insiste em contratar parente, em nomear parente. Ah, mas o Supremo permitiu que eu contrate no cargo de secretária. Pô, tudo bem, mas veja, é legal, mas é a moralidade. E o princípio da moralidade? A impessoalidade, né? A impessoalidade, a moralidade, exatamente. Ah, como um senador colocou a mãe de suplente. Daí eu pergunto para o senador, por quê? Eu confio na minha mãe. Bom, não é ele. Já tivemos prefeitos falando isso, né? Sim, eu confio no meu parente. Mas né? quem que não confia na mãe, meu Deus? Se você não confia na tua mãe, pode parar. Agora, eu pergunto, é moral? Não, não é. Não é moral. Então, respondendo, você tem razão. A rejeição de contas não é levar o prefeito à improbidade. Jamais. É um ato administrativo que a Câmara vai julgar. Entendeu? Agora, nós somos técnicos. E quem vai avaliar a última instância é a população. Maria Moraes. Dimas, eu gostaria de saber em relação à polarização política que a gente tanto vê, tanto nas cidades quanto no nosso país. E se isso atrapalha o Tribunal de Contas na sua avaliação? Bom, Maria, primeiro prazer falar com você. Bom, o Brasil está polarizado, muito polarizado. Você dá palpite, eu vou muito na cultura, participar do Jornal da Cultura, tal, debater alguns assuntos. É impressionante, eu falo A, os caras dizem, você é do Bolsonaro. Eu falo B, você é do Lula. Eu falei, bom, então tá bom. Se é assim, tá bom. Você apanha tudo quanto é lado. Agora, eu sou da democracia, tá certo ou não? O Brasil está polarizado por quê? Porque realmente existiram duas grandes lideranças, o Bolsonaro e o Lula, essa é a realidade. Não surgiu ainda uma terceira grande liderança no nosso país. As eleições foram realizadas há 2 anos aí, sei lá, e veja, a diferença foi mínima no nosso Brasil. Quer dizer, está polarizado. Eu sou um democrata, eu aprendi uma coisa que você não pode negar. É a urna, tá certo ou não? É a urna. Votou, está eleito, é o presidente, é o prefeito, é o vereador. Só que eu fiz política a vida toda, desde o movimento estudantil na São Francisco. Agora, nunca vi meu adversário como meu inimigo. Não, nunca vi. Eu disputei com o Marcelo, disputei com N pessoas, Medina, Flávio Ferraz, já disputei com o Edinho posições antagônicas. Agora, sempre teve um respeito, tá certo ou não? Disputei com o Lapena, deputado federal. Sempre teve o que é respeito? Bom, eu não concordo com nada que você fala, mas eu não vou brigar com você, eu estou brigando com as ideias. Porque se você for brigar com a pessoa que pensa contrário, você não sai de casa. Você não sai de... Tua família tem divergência. Veja as eleições passadas. Os grupos familiares acabaram no WhatsApp. Vocês viram?
acabaram. A minha, a tua, de vocês. Porque começou aquela divergência, sou isso, aquilo, sou... Pessoal, a única lição que eu aprendi, e aprendi muito depois, foi o seguinte: respeitar quem pensa contrário de mim. Eu discordo frontalmente da questão da vacina, da questão... Agora, temas polêmicos, ninguém vai fazer outro engolir. Agora, dogma é só na religião, pessoal. Na política você vai cedendo, você vai compondo, você vai construindo maioria. Então, a polarização que você fala vai continuar. Entendeu? Não existiu ainda uma terceira força no nosso país, na minha opinião, que vai possibilitar essa travessia para um momento diferente. Tá certo? Agora, pode ter polarização? Pode, mas com respeito, né? Você não pode cancelar a pessoa porque você pensa mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Não, é opinião tua. Você não pode interditar o debate, você não pode interditar a minha fala. Eu tenho relação em Brasília com vários deputados de todos os segmentos políticos, todos os segmentos políticos. Eu, quando era deputado federal, convivia com todos os parlamentares. Então, a polarização continua, por quê? Porque a sociedade está polarizada. Está polarizada não só em termos políticos, em termos religiosos, em termos de política de questão de costumes, está polarizada. Então, você tem que, nesse momento, acalmar um pouco os ânimos. Eleição vai ter de 4 em 4 anos. Se você discorda, vota daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas você não pode tratar seu adversário como inimigo, porque eu vou repetir aqui. Gente que está em palanque diferente hoje, daqui 2 anos estarão em palancas iguais, tá certo? Eles vão se compor, faz parte dessa discussão. E muitas vezes em Brasília, aquela briga lá no plenário, quando você sai do plenário, você vê as pessoas conversando, tá certo ou não? E a população aqui discutindo, brigando com o vizinho. Não deve acontecer isso, tá certo? A política tem limite. O limite é a convivência democrática. É fácil? Não, muito difícil. É muito difícil você encarar uma pessoa que pensa diferente de você. Principalmente se você acha que você está certo. Entendeu? Mas a política é a maioria. É convencimento, não é guerra. Você tem 2 tipos de fazer no Brasil e no mundo. Ou guerra ou política. Eu caminho pelo meio da política. E temos problemas muito graves. Veja, eu falo sempre, Chico, um problema que nós estamos vendo no Brasil, o problema dos idosos. O Brasil envelheceu. E você vê o cuidado que tem com os idosos do Brasil, é ridículo, é absurdo o que acontece. As pessoas não têm um apoio, ficam muitas vezes jogados esperando o atendimento, não tem condição. Durante o Covid, eu visitei alguns asilos, ficaram muito, não como o caso de Araraquara, que tem uma boa assistência nos lugares, mas teve lugares que você não conseguia entrar. Criança, muita gente ajuda, tá certo? Mas os idosos é mais difícil, porque nós vivemos mais hoje. Nossos avós, que antigamente ficavam, diziam, olha, ele está estranho. Não, era o Alzheimer no começo, era a demência. Hoje nós vivemos 80, 90 anos. E as famílias trabalham e não tem muita possibilidade de cuidar do seu idoso. Então chama atenção para esses casos. Agora, a polarização vai existir, mas não deve polarizar em termos de guerra. Tem que ser sempre no plano das ideias, né? Porque aí é combater o bom combate, né? Sempre no plano das ideias. Eu brigo com as ideias, não com as pessoas. Perfeitamente. Mas isso só é possível no Estado democrático de direito, né? Sem dúvida. Não, só para reforçar para quem estiver nos ouvindo. Não, veja, eu vivi na ditadura. Eu vivi, não na ditadura, no fim da ditadura. Vivi no momento que você não podia falar, que nós estamos falando aqui. Liberdade do professor não tinha, liberdade de jornalismo. Porque quando tem uma ditadura, a primeira coisa que fecha é a imprensa livre. Fecha. E o Congresso. Então, sempre Estado de Direito democrático. Que você vai na urna e decide o teu futuro. Tá certo? E respeita quem perdeu também, porque a minoria tem que ter palavra. Entendeu? Eu voltei a falar, tinha censura. Eu lembro que eu fui assistir show do Chico, não podia assistir. Eu ia no cinema, tinha aquele negócio, censura. Graças a Deus, acabou isso. Nós estamos vivendo num país democrático, com todos os problemas que nós tivemos. Ô Dimas, aproveitando o tema polêmico, quando se fala em censura, a gente ouve muito se falar em censura nas redes sociais. Eu defendo que hoje as redes sociais, elas se transformaram numa nova arena política. O debate político também está nas plataformas digitais.
E nós temos encontrado pelo Brasil pessoas dizendo: hoje eu tenho medo de falar algumas coisas nas redes sociais, porque o Xandão pode observar lá e bloquear minhas redes. Eu gostaria de trazer aqui também para o centro do debate a sua visão sobre as redes sociais. Você acha que elas precisam ser regulamentadas ou a gente deixa como está e cada um responde pelo que já está previsto no Código de Processo Penal, na legislação que já temos, difamação, isso já está previsto, punição, qualquer tipo de acusação leviana que você não consegue provar, você pode responder, seja nas redes sociais ou não. Como que você enxerga esse debate na sociedade? Olha, eu já tive a oportunidade de discutir isso com o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi promotor, como eu, tá certo? Sim, eu acho que tem que ter uma regulamentação. Mas por que não foi feito até agora? Porque ninguém sabe como. Tá certo? Está no Congresso. Quem que vai regulamentar isso? O Congresso Nacional. A rede social, Chico, que foi uma coisa que aproximou todo mundo, que mudou a cultura do nosso país. Todo mundo tem uma mesa de debate hoje. Hoje todo mundo tem razão, você sabe, né? A pessoa senta na mesa e eu acho isso. Uhum. Mas você não pode pregar o preconceito, pregar a guerra, pregar o terrorismo, pregar a homofobia. Você não pode propagar o ódio pela internet, porque isso você vai levar à guerra, tá certo ou não? Agora, você tem uma legislação hoje em vigor que pune sim, mas depois que já foi para o ar. E a rede social, diferentemente de emissoras, de jornais, que já tem uma certa regulamentação, a pessoa falou alguma coisa aqui do interesse, que agrediu você pessoalmente, e você entra com um processo contra ele. A rede social hoje não tem limite, tá certo ou não? Então, nós temos que chegar num consenso hoje e dizer o seguinte: qual que é o limite de uma rede social? Se você pregar o terrorismo, o ódio, o assassinato, a morte, é justo? Não, não é justo. Isso não pode acontecer. Se você aqui na emissora não pode, imagina a pessoa na rede social. Mas a pessoa não já vai responder por isso? Não já tem legislação que pune quem agir dessa forma, seja numa emissora de rádio, num bar ou até mesmo numa página de rede social? Mas a repercussão hoje numa rede social, quer dizer, você não vai falar aqui, vamos matar tal pessoa. Você não vai falar. Um jornalista profissional não falaria assim, vamos matar tal pessoa, eu sou pela homofobia, eu sou contra as religiões, enfim. Não. Agora, a pessoa, no anonimato, porque a rede social leva ao anonimato, a pessoa senta sozinho, acha que ninguém está vendo. Daí ela fica valente. Lança uma infâmia contra a sua família, contra você, e você está condenado, infelizmente. Essa pessoa, aconteceu isso com ela. Pô, aqui na emissora vocês têm controle, Chico, não tem censura. Você sabe o teu limite aqui. Você não vai pregar o terrorismo. Olha, a prefeitura aumentou o imposto dos mortos, né? Vamos ver um tema que está em jogo aí. Isso. Vamos lá quebrar. Você não vai falar isso. Você vai falar: olha, pessoal, está errado, vamos protestar. Então, a rede social, infelizmente, não pode ser terra de ninguém. E atualmente é terra de ninguém. Se a pessoa não gosta de você, ela cria um perfil e fala da tua família, do teu filho. Então, como regulamentar, Chico? Não sei ainda. Eu não sei. É censura? Também não. E eu vou pôr mais um pitaco. A gente está nas redes que você está dizendo, Chico, que é um Facebook, um Instagram. Hoje a gente tem as darks webs, onde as pessoas se encontram para cometer diversos crimes. Então, hoje, formação de quadrilha, etc., combinado, não é mais presencial. Então, ali você tem pedofilia, você tem sexo, você tem drogas, você tem jogos que colocam jovens um contra o outro para não só se suicidar, mas para também cometer homicídio. É esse o nome, Dark Web. São coisas surreais, né, Dimas? A gente vai muito além disso. O garoto injetou borboleta na perna. Vai dizer, mas como? Não, porque a internet tem um joguinho dizendo: ó, você vai fazer isso, você vai ficar forte e tal. É um tirou o líquido, né? Tirou o líquido da borboleta. Uhum. Veja, Chico, você vai falar, mas não é possível. Sim, é possível. As pessoas hoje acreditam em tudo. É normal você conversar com a pessoa. Mas quem te falou isso? Eu vi na internet. Peraí, você viu o jornalismo profissional falar? Não, não vi. Você procurou a fonte? Não, não vi. E outra coisa, muitas redes induzem ao suicídio, induzem ao terrorismo e ao ódio. Ao ódio religioso, tal. Isso não pode acontecer. Agora, a forma de fazer isso, o Congresso está discutindo. Por isso que não fez até agora. Porque se fosse fácil, teria feito. Agora, não é terra de ninguém, pessoal. Não é terra de ninguém. Por isso que cada dia mais eu elogio, eu sou um consumidor do jornalismo profissional.
sou consumidor, leio todos os jornais, escuto todas as emissoras, porque eu acho que tem responsabilidade, né? Você fala aqui no microfone da Morada, eu estou recebendo aqui centenas de mensagens, você fala, eu sou responsável pelo que eu estou falando. A pessoa no anonimato, quietinho, não é responsável. E acaba com a tua honra, com a tua história, com a tua família. Hoje você tem inteligência artificial, nós tivemos, que monta uma pessoa, deixa a pessoa nua, põe clone, na rede. Inclusive hoje é um exatamente, clone. É um clone. Então tudo isso temos que tomar cuidado. Censura? Não é censura, mas é o controle. Não existe falta de controle. A democracia é um sistema de controles. A democracia não é que nem fala, cada um faz o que quer. Pelo contrário, cada um faz o que a lei permite que você faça. Senão não dá para viver. Volta ao faroeste de novo, cada um com uma arma. Dimas, a gente sempre ouve falar que obra pública demora demais, que custa muito caro, porque as obras geralmente atrasam e aí a empresa que está executando, a construtora, acaba pedindo aditivo, tem suas justificativas. Como que o Tribunal de Contas acompanha essa realidade no estado de São Paulo e enxerga esse cenário? Demora muito, porque tem problema de gestão, empresas construtoras são empresas que não têm uma qualidade, não têm uma técnica suficiente para entregar a obra dentro do prazo. Como que o Tribunal de Contas acompanha isso? É um pouco de tudo. Um pouco de competência, incompetência, um pouco de falta de projeto. Um bom projeto termina bem. Não só da obra, nas nossas vidas também, né? Se você estabelece um projeto de vida, você tem que preparar isso daí. O tribunal, primeira coisa é escancarar para o público. Nós temos um painel de obras paradas. Quem quiser acessar, entra no site do tribunal, está lá. Se entrar Araraquara, vai dizer onde é que tem uma obra parada aqui, quanto custou e por que está parada. Santa Lúcia, Rincão, Nova Europa, Tabatinga. Ou seja, cidade por cidade, o que está parado. Uma obra parada é a obra mais cara. E você está cheio de obra. Pontilhão que leva lugar algum para nada. Escola que não termina. Um posto de saúde que nunca acaba. E quem sofre com isso é a população, que não tem escola, não tem remédio, não tem posto de saúde, não tem estrada. Então, nós, primeiramente, orientamos os gestores a fazer uma boa licitação. O que é uma boa licitação? É você deixar claro qual que é o objeto da contratação. E, a partir daí, você fiscalizar a execução daquela obra. E não queira correr para entregar aquela obra com prazos eleitorais, ou, sobretudo, com prazos que não são adequados. A obra tem um tempo certo de maturação e de construção. Uma coisa que eu acho ridícula, vou falar para vocês aqui, é gente que inaugura placa, vamos supor. O pessoal dá risada quando eu falo, mas é verdade, tem gente que inaugura placa, gente que inaugura maquete. Tem gente que inaugura pedra fundamental, Chico. Vou inaugurar a pedra fundamental. Pô, pessoal, isso é ridículo. Tem muita gente que não gosta que eu falo. Mas comum isso. É muito comum, mas eu vou falar. Acompanhei muita solenidade. Você sabe, desde a Gazeta de América, sim, né, Chico? Sim, você viu como eu estou antigo com o Chico aqui, hein? Sim, com certeza. Veja, outro dia eu falei numa palestra, pessoal, para vocês, cheio de prefeito, para de inaugurar placa. Para de pedra fundamental. Isso é ridículo. A população não quer pedra fundamental. Aliás, a população não quer nem inauguração. A população quer a obra. Porque a inauguração é obrigação de quem recebe dinheiro público. Eu falo isso porque eu já participei da vida pública há muito tempo, como parlamentar, como secretário. Muita gente não aprendeu que o mundo caminhou para frente. Nós estamos na era digital e a pessoa está na era analógica. Inaugurar uma maquete, pô, isso é ridículo. Eu tenho dito para isso, pessoal, para de enganar. Como inaugurar a pedra fundamental? Isso é ridículo. Eu repeti 6 vezes a palavra ridículo, porque, infelizmente, o pessoal continua fazendo isso. Entendeu? Então, eu acho que um bom projeto, seguir a lei de licitação corretamente, verificar depois de vencida a licitação quem que é a empresa que vai fazer, chamar as pessoas da empresa e acompanhar a execução. É muito simples. Se você seguir esses trâmites, você não terá problema. E se a empresa atrasar, não paga. Chama a segunda colocada. Se pedir aditivo, por que aditivo? Eu sabia o preço que tinha, é comum pedir aditivo. Eu sempre respondo, não deu aditivo sem uma justificativa
muito importante. Ou seja, uma chuva muito forte, um terremoto que não tem no nosso país. Agora, virou regra pedir aditivo. A pessoa ganha a licitação e já fala, vou pedir aditivo. Agora, tem gestor que adora fazer aditivo também, tá certo ou não? E aí entra a vontade de comer com a fome. Então, eu vou dizer uma coisa para todo mundo que é gestor e para vocês que são jornalistas. Nada mais é segredo no mundo. Nada mais é segredo no mundo. Eu vou dizer um caso que é típico, o pessoal está cansado de ouvir, mas eu vou contar porque é absurdo. Um prefeito de uma cidade da região de Franca nos procurou que ele queria fazer concurso para procurador do município. Falei, importante, acho um advogado. Se eu fosse o gestor, teria um advogado do meu lado 24 horas. Ele fez o concurso, nós elogiamos o concurso. Parabéns, prefeito. Pô, vai concursar pessoas, tá? Uma cidade de, sei lá, 10 mil habitantes. Sabe quem passou no concurso? O prefeito. Não, o prefeito passou. Não, o pessoal da Morada, eu estou falando é verdade, tá certo ou não? Me lembra o nome da cidade que eu vou falar? Porque toda vez que eu falo, ele fala, eu vou processar o Dimas, eu vou processar. Eu parei de falar um período, porque ele, não no meio do processo. Como? Escreve para mim, por favor. Então é o seguinte, daí, Chico, eu liguei para ele, prefeito, como é que você passou? Não, estudei. Não, prefeito, não é questão de estudar. Se você fez o concurso, você não pode passar. É isso. Tá certo? Falou, mas eu não passei em primeiro, eu passei em terceiro. Falou, piorou mais ainda. Tá certo ou não? Então, apesar de estar no século XXI, imprensa livre, independente, trabalhando, o cara toma essa providência. Eu vou falar o nome daqui, eu vou falar o nome, pessoal. Se ele processar, se ele estiver ouvindo, chama-se Caça dos Coqueiros da cidade, perto de Franca. Porque você tem que falar e provar. Sim. E eu falei, prefeito, você de Caça dos Coqueiros sabe que eu estou falando a verdade. Tá certo ou não? E, prefeito, estou esperando aquele processo que você falou que ia me processar, hein? Estou esperando até hoje. Quem sabe eu vim da Morada, você vai me processar. Então, isso acontece toda semana, Chico. Toda semana, meus amigos. Sabe por quê? Porque a pessoa acha que ninguém está observando. Outro dia o pessoal de Iacanga foi para São Paulo. Vereadores foram para São Paulo faz uns 4 anos, 5 anos. E gastaram dinheiro público para comer, para jantar. Só que eu sou do interior, Chico. Quem é do interior janta meia-noite? Não, eu não janto meia-noite, sou do interior. Deu 7h30 por aí, você já começa, né? Uhum. Eu comecei, vai lá ver onde é que eles gastaram esse dinheiro. E eu fui ver. Era um lugar que tinha tudo, menos um bom jantar, entendeu? Era uma casa noturna, tá certo? Que tinha shows, que tinha não sei o que lá. Tem uma casa famosa em São Paulo. Não tinha jantar, mas tinha porções. Não, tinha tudo que uma pessoa pode não tinha ir. Buffet. Não, a pessoa pode ir, pode com o dinheiro dele. Tá certo ou não? E os problemas que aconteceram, vou falar para vocês. Eu comecei a citar, vai lá ver onde é que é. Daí o pessoal foi falar, essa casa noturna. Eu não vou falar não para não fazer publicidade, mas foi na casa noturna. E daí foi ver o que teve aquele dia que eles foram lá, o show que tinha aquela noite. Bom, tinha um show que não tinha nada a ver com o bem público. Resultado, Chico, eu expliquei pessoalmente, disse o nome da casa noturna, disse o nome dos vereadores, tá certo ou não? Você imagina o cara voltando para a cidade, a família esperando, bonito, hein? Tá certo? Bom, o resultado, ninguém se elegeu, foi para o Ministério Público e devolveram o dinheiro. Agora, como é que pode a pessoa achar que vai para um lugar, pede nota fiscal e não foi trabalhar por dinheiro? Ele pode ir para lá? Eu não sou fiscal do casamento de ninguém, tá certo? Nem da moral. Mas faz com dinheiro público, faz com dinheiro pessoal, não dinheiro público. Cidade de Iacanga, né? Exatamente. Talvez essas questões aí que o senhor falou com relação a erros administrativos, né, com relação às contas, tudo mais. Será que é essa raiz de acreditar que nada vai acontecer lá na frente, de existir essa situação, no passado aconteceu muito, então não vai se descobrir? E é claro, hoje em dia existe uma rigidez muito maior, fiscalização, tudo mais, mas será que por isso que a gente tem um histórico de acreditar? Porque uma coisa é ter erro, né, administrativo, do funcionário, tudo mais, na hora da elaboração da prestação de contas. E outras situações é essa percepção histórica de falta da punição? Sim, é achar que não será punido. Porque se a pessoa achasse que ia ser punido, não tem assalto também, né? Porque ninguém vai assaltar, ninguém vai fazer uma coisa errada achando, não, vou ser pego. Todo mundo acha que vai se safar. Eu vou dizer, não vai. Uma hora vai bater na porta, toque, toque, toque. O senhor que fez esse assalto,
o senhor que fez isso? Como é que pode uma pessoa pública ir para São Paulo e achar que ninguém vai saber onde ele gastou o dinheiro? Porque ele trouxe a nota fiscal com o nome fantasia. Só que nós hoje, nós entramos para saber onde é que é. Tá certo? Então isso é impunidade. Tá certo ou não? Então, e tem N casos iguais. Outro dia um hospital mandou para a gente a contabilidade para nós. É uma coisa interessante. Eu assustei. Que tinha uma cirurgia no dia e anestesia no dia seguinte. Falei, meu Deus. E eu lembro até o que era. Como que o paciente iria suportar essa cirurgia? Chico, veja, eu sei porque meus filhos fizeram cirurgia da hernia inguinal, tá certo? Uma coisa que criança tem e tal. Eu falei, meu Deus, como assim? Daí eu perguntei, mas é possível o evento de tal página ter ocorrido? A resposta, sim, evidentemente, temos expertise nisso. Evidente que foi conta de chegada, entendeu? O cara juntou a conta, só que nós vemos isso. É o que você falou, é falta de punição. A pessoa no nosso país, infelizmente, está acostumada a não ser punida. E o Brasil prende bastante, hein? O Brasil é o terceiro país do mundo em termos de pessoas presas. Nós perdemos para os Estados Unidos e para a China. E o terceiro é o Brasil. Agora, prende muito e prende errado, né? Tem que prender realmente o grande traficante, a pessoa que rouba dinheiro público, entendeu? Essa é a grande questão. Pegar o cara pequeno, você vai encher as cadeias e criar um exército para o crime. Maria Moraes, para a gente se encaminhar para o encerramento da entrevista, tem mais alguma pergunta? Sim, gostaria de fazer mais uma pergunta em relação ao que está sendo utilizado de mais moderno, então, para conseguir mitigar e avaliar as contas aí dos municípios e das cidades. Você citou aqui um pouquinho, né, em relação de que você entra, então, no CNPJ, muitas vezes, daquele restaurante, daquele bar, para avaliar se realmente o uso do dinheiro público foi devido, né? Mas, assim, se existem outros tipos de, às vezes um sistema diferenciado, às vezes a utilização da inteligência artificial, enfim, né? O que existe de mais moderno nesse sentido? Sim, você falou uma coisa importante que o Chico tem levantado, a tal de inteligência artificial. Nós já temos mecanismos que quando vem uma conta para o tribunal, a inteligência dá um alarme, olha, está estranho isso daqui. Como é que o município desse tamanho gasta tanto dinheiro em pessoal, por exemplo? Essa obra no bairro X de tal cidade, não é possível, está muito cara. Então a própria inteligência já nos aciona e nos induz a prestar atenção. E, sobretudo, nós temos um aplicativo que chama Fiscalize com o TCE. Fiscalize com o TCE, que você baixa no teu iPhone, você filma qualquer obra e manda para nós. Tá certo ou não? Nós recebemos por dia centenas de obra parada, de gente usando o carro oficial, que é uma coisa muito que acontece corriqueiramente, infelizmente ainda, para fins particulares, entendeu? Em Araraquara mesmo, inclusive da saúde. Nós trouxemos denúncias aqui, fotos de veículos sendo utilizados, de uma vez que um veículo foi utilizado até para debaixo da moita. Isso ficou muito conhecido aqui. Saiu da rota e parou debaixo de uma moita. Bom, espero que tenha sido Isso acontece. Não, acontece todos os dias. Volto a repetir aquilo que ele falou. A pessoa acha que ninguém vai ver. Pessoal, nós estamos andando na rua hoje, as pessoas estão nos filmando. Às vezes eu estou num restaurante em São Paulo, chego em casa e recebo uma fotografia. Te via. Bom, entendeu? É assim. Cheguei em Brasília, o presidente da Câmara era Inocêncio de Oliveira, que foi deputado 11 vezes. Falou, Dimas, você que é promotor, saiba que aqui todo mundo vê todo mundo. Bom, isso resolve a situação da corrupção? Não resolve, mas você tem que saber o que você faz. E se eu pudesse falar para os gestores hoje, viu, Maria, respondendo, é o seguinte, fazer o certo. E eu pergunto para o gestor, para o administrador, o que é fazer certo? Ele sabe o que é fazer certo. A minha avó falava, Dimas, não inventa moda. Minha avó falava. E ela sabia que era inventar moda. É você fazer diferente, entendeu? As grandes verdades são as mesmas ainda. É fazer o certo, respeitar as pessoas, tá certo ou não? Não achar que a pessoa sabe menos que você. E saber, sobretudo, que se nós pegarmos, não haverá passagem de mão pela cabeça, não haverá contemplação. Muitas vezes a pessoa acontece, mas eu te conheço. Bom, me conhece, você votou errado, então. Quando você votou em mim, você votou para eu ser um bom gestor, um bom legislador. Então, eu sou teu amigo, mas você está demitido.
tá certo? Você fez errado, tua conta está rejeitada, vou mandar ao Ministério Público. Porque tem uma questão de você publicizar hoje, que a pessoa fica muito constrangida, né? Você passa o que ele fez de errado, o vizinho vai falar, opa, como é que você fez isso? E vem aqui falar que você é dono da verdade. Entendeu? Então, você ter uma ferramenta concomitante. Os gastos nós estamos vendo todo dia fazer. Porque se você demorar muito tempo para ir em cima, você não vai achar o responsável, já passou, a população pagou uma obra que não vai sair do papel. Dimas, eu agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Morada, uma conversa muito boa, muito produtiva, muita gente mandando perguntas aqui, a gente ficaria aqui mais 1, 2 horas. Pode passar meu e-mail, e eu não tem problema, eu respondo, sabe por quê? Vou falar, Chico, porque eu recebi aqui, impressionante, parabéns pela audiência. Muito obrigado. Eu estou com mais de 100 perguntas aqui, eu vou responder agora, estou indo para São Paulo. Mas uma delas, eu vou responder, se me permite, o seguinte, perguntou, você é a favor ou contra a vacina? Porque eu falei no começo, pô, olha só, olha só. Pessoal, totalmente a favor da vacina. Agora, eu, no meu braço e da minha geração, nós temos tudo marca de vacina. Minha mãe nunca perguntou para mim se eu queria tomar vacina. Ela levava e acabou. Sim. Agora, vacina obrigatória, pessoal, não é pegar a pessoa à força, enforcar, amarrar a mão. Não, não é isso. Agora, é que nem prestar o serviço militar. Eu prestei. Ah, eu não vou prestar. Tá bom, mas você não vai votar, você não vai tirar passaporte, porque a vacina não é para pessoa, para todo mundo. Então, pessoal, você que mandou aqui 10 pessoas, pessoal, só a favor, sim. Claro, e tomei todas as vacinas, todas. Só não tomei da dengue agora porque eu não posso, né? Já passei da idade. E já tive dengue, pessoal. Por favor, limpe o quintal, pessoal. Eu já tive dengue. Vocês não imaginam, Chico, o que é a tal de dengue. Entendeu? Então, por favor, limpe o quintal, passe. Eu estou aqui cheio de coisa porque eu não posso ir de novo. Né? Repelente. E por terminar, quero agradecer a vocês. A Morada do Sol tem uma coisa muito importante na minha vida. Foi aqui que eu comecei os primeiros momentos da minha vida pública. Tá certo? Aqui que eu comecei. E durante toda a época que eu fui deputado, que fui secretário, eu vim aqui, quebrei muito pau aqui, fui respeitado aqui, mas sempre tive o microfone aberto. Quando discordava, eu nunca liguei para o Robertinho, que é meu amigo. Eu ligava, pô, jornalista, posso responder minha opinião? Pode, vem aqui. E daí eu discordava, tá certo ou não? Eu aprendi uma coisa. Uma democracia só existe se tiver imprensa livre. Imprensa livre não é falar bem de mim. Eu vou falar, Milor Fernandes dizia que imprensa é oposição. Jornalismo é oposição. Não oposição pessoal, política. Oposição, sim, é você levantar problema mesmo. Questionar. É claro. Questionar. A coisa que eu não suporto é jornalismo chapa branca. E parabéns, Dimas, porque eu te conheço há muitos anos. Você lembrou da Gazeta de América? Lembro, Chico. Lembro que você começou. Exatamente. Era crítico. Exatamente. E continuo assim e mantenho o respeito de políticos de América, porque eu sempre fiz a crítica ao político, o meu também, a ação Chico. política, não a vida particular. A vida particular de qualquer político não me interessa. Agora, meu amigo, se você é político e eu não concordar com você, eu vou te criticar. E o Dimas me conhece, desde quando eu lancei a Gazeta de América, sempre tive esse perfil. Sempre. E parabéns por não ligar para o dono da empresa quando você é criticado. Você vai ter sempre espaço aqui, mas parabéns, porque Chico, tem político que gosta de ligar para o dono da empresa. Vou falar para você. Eu tenho relações com todos os proprietários. Eu nunca liguei. Ligava para o editor. Ó, editor, uma coisa que está errada, eu quero responder. E aqui sempre tive espaço. Segundo, cumprimentar o pessoal aqui da técnica. Parabéns ao pessoal. O Marcos e o Japa. Parabéns, Marcos e Japa. O Japa tem uma voz que pode ser locutor, hein? Sim, que excelente. Voz, você viu que eu percebi. Excelente profissional. Ele e várias vinhetas, né, do grupo são gravadas por ele. Parabéns. E ó, vocês, meninas, olha, parabéns. Você também, Ed. Me falaram, tem um cara novo que descobrimos lá, o Ed. Eu falei, vou prestar atenção. Parabéns a você, você. Eu sou um consumidor de notícia. Sou. Nunca alguém me deu notícia que eu não soubesse. É verdade. Tem gente que gosta de colecionar selo, né? Tem gente que gosta de isqueiro. Eu coleciono notícia. Eu acordo muito cedo, 5 da manhã. Leio todos os jornais do Brasil. Todos, entendeu? Todos os sites importantes. Daí eu entro aqui, ligo no YouTube, fico vendo essa discussão aqui, pega fogo, conforme eu falei. Às vezes eu tenho vontade de ligar, eu discordo disso, tal. Essa é parte. O dia que eu concordar com tudo, não serei feliz. Sempre fui político, disputei eleições, ganhei sempre, mas tem uma coisa, sempre respeitei crítica, sempre respeitei crítica. E olha, às vezes é injusta, né?
tá certo? Mas eu estou acostumado com isso. No Tribunal de Contas, eu estou à disposição. Eu vou deixar depois, se puder colocar meu e-mail aí. Quem perguntou para mim aqui... Eu ia até pedir para o senhor, se o senhor puder já dar, porque tem um monte de gente pedindo e pediram para fazer perguntas a respeito de cooperativismo, que não deu tempo. Então, se o senhor já puder, pode, né, Chico, já dar no ar. Claro, nós e temos aí, aqui. Eu quero aproveitar e dizer, Dimas, assim, eu tenho que reconhecer o trabalho do Tribunal de Contas. Todas as vezes que eu precisei, eu fui amplamente amparada, seja em Ribeirão, Sim. aqui em Araraquara com o Chico. Fui já diversas vezes em São Paulo, até por reconhecimento da Gota de Leite, ser uma entidade de apoio, né? Nós conseguimos isso. Sou consumidora dos noticiários, editais e artigos que você escreve. Como você mesmo disse, já votei, né? Votei todas as vezes. Obrigado. Já tivemos opiniões divergentes, Claro. uma vez na casa da Belzinha, que estava sua lembro. esposa, lembra? Eu lembro. E hoje eu estou lá com o João Luiz, um amor, um querido. Então, assim, são histórias. Mas eu tenho que reconhecer, o Tribunal de Contas ele está aberto a todos. Eu nunca, e não é porque eu fui advogado, ou porque eu estive. Todas as dúvidas, Chico, que as pessoas tiverem, mandem e-mail, entrem em contato. Pode ser profissionais, não profissionais, quer saber como funciona, como entende. Isso é muito importante, inclusive para os jornalistas, para saber como funciona, até para, às vezes, não dar notícias ou formações equivocadas. Então, Dimas, é uma gratidão imensa estar dividindo essa mesa com você aqui. Gratidão mesmo. O e-mail é esse que está no cartão? Esse Posso daí. divulgar então? Claro. Então é esse aqui. E pode dar meu celular também, que se alguém quiser mandar para mim. Fica à vontade, pode divulgar então. Meu celular é o seguinte, ele é... Eu leio, pessoal, tá certo ou não? É 98205-2115. 11. 98205-2115, DDD 11. O e-mail é dimas-ramalho@uol.com.br e vou deixar o site do TCE também, que é www.tce.sp.gov.br. Dimas Ramalho, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui no Jornal da Morada. Obrigado, pessoal, bom dia e vamos continuar seguindo imprensa livre, profissional, como vocês fazem. Obrigado.